Já parou pra pensar o que Clairo, Taylor Swift, Lorde e Lana Del Rey têm em comum? Talvez você nunca tenha entrado nessa brisa, mas pensando rápido em suas melodias dramáticas e letras melódicas, talvez encontre uma certa similaridade. Ou talvez pense, nossa, Minuto Indie, você tá ficando louco, para. Mas, por trás dessas artistas existe uma liga que une todas elas. Jack Antonoff. Considerado um dos produtores mais desejados atualmente, Jack procura mesclar a musicalidade do pop mainstream com o indie underground. Ele é responsável por estar envolvido na produção de álbuns como Melodrama e Solar Power, da Lorde, Norman Fucking Rockwell e Chemtrails Over the Country Club, da Lana Del Rey, o Slink, da Clairo, entre outros álbuns de grandes artistas. Mas quem é esse cara? Por que ele vem sendo criticado recentemente ao mesmo tempo que é elogiado? E o que ele já fez para ser um dos produtores mais desejados? Talvez você não o conheça como produtor, mas já deve ter escutado seu nome em algum canto ou visto nos créditos de alguma música ou álbum. Sua carreira fica dividida entre ser produtor e seus trabalhos pessoais. Seu projeto musical Bleachers começou em 2014, ano que lançou o Strange Desire, primeiro disco de estúdio com participação da Grimes e Yoko Ono, além da balada indie I Wanna Get Better. Lançou recentemente o álbum Take the Sadness Out ao Saturday Night, com participação de Bruce Springsteen e Lana. Sua banda não faz tanto sucesso quanto sua carreira de produtor, mas diz muito sobre suas influências sonoras, que também usa nas produções com outros artistas. Inclusive, ele fazia parte da banda Fun. Lembra dela? Aquela que fez sucesso por volta de 2012 e 2013 com o álbum Some Nights e os singles Carry On e We Are Young. Estouraram, ganharam Grammys, anunciaram hiatos em 2015 e sumiram. Pois é, ele era guitarrista e desde essa época já era envolvido na produção das músicas da banda e de outros artistas. Mesmo alcançando sucesso com a banda na época, dá pra dizer que hoje ele tem um lugar privilegiado na banca de artistas. São poucos os produtores que têm seu nome lembrado pelo público, mas como a gente bem sabe, nem tudo são flores, né? Seu estilo de produção, balada indie melodramática vintage, com a cara dos anos 80, já não surpreende tantos ouvintes como antes. O motivo tem sido a falta de criatividade para sair do mesmo estilo musical, como se ele tivesse transparecendo mais a sua cara nas obras do que a dos artistas em si. Mas como assim? Vamos cancelar o Jack Antonoff porque ele está apagando as identidades das artistas e impondo a sua identidade sonora? Bom, isso gera uma conversa interessante, então ajeita essa postura aí e bebe uma água pra gente entender isso. Primeiramente, é válido entender que produtores musicais são, resumidamente, aquelas pessoas que pensam nos arranjos de uma música, no conceito artístico, onde o solo de guitarra vai entrar, como vai ser trabalhada a voz do artista, seja mais arrastada ou mais potente, e em vários outros processos, desde a ideia até a finalização de uma música ou de um álbum. Eles são um artista por trás das músicas, e como todo artista, é necessário ter influências e inspirações. O estilo do Jack é voltado para o indie pop, folk e o propriamente dito pop, e dá para perceber através dos artistas com quem ele já trabalhou, como Lorde, Lana, Taylor Swift, Clairo, Carly Rae Jepsen, Christina Perri, FKA Twigs, Troye Sivan, Olivia Rodrigo, St. Vincent, Grimes, Pink e outras, todas nessas linhas sonoras. Entrando um pouco em algumas dessas parcerias, o single Holy Terrain da FKA Twigs, onde trabalhou junto do Skrillex na produção, vai para uma sonoridade trap comercial não tão casual para ele, diferente da música Heaven do álbum Blue Neighborhood do Troye Sivan, onde já está mais em uma zona de conforto e contribui tanto na produção como no backing vocal, e ainda com Troy na música Strawberries e Cigarettes, para a trilha sonora de Com Amor Simon. St. Vincent trabalhou todo o seu último álbum Daddy's Home junto com ele, além de outros singles anteriores ao disco. O Melodrama da Lorde foi um marco na carreira de ambos. Ela vinha do excelente Pure Heroine de 2013, onde já chegou com os dois pés na porta e mostrou sua sonoridade para o mundo. O segundo disco foi considerado
considerado por muitos o melhor álbum de 2017 e indicado na categoria de Álbum do Ano pelo Grammy em 2018. Mesmo não vencendo injustamente, aquele disco é considerado um dos mais importantes da geração. Ele soa inovador e ao mesmo tempo que traz o gosto e estética de um som oitentista. As letras intimistas se encontram perfeitamente com as batidas dançantes de algumas canções. Seu trabalho com Lorde destaca suas habilidades e serviu como uma virada de chave na carreira do Jack, mas ele já havia realizado ótimos trabalhos que talvez não trouxeram tanto reconhecimento para si quanto esse. A exemplo de sua colaboração no 1989 de 2014 da Taylor Swift. Jack é acreditado como produtor e compositor em 3 faixas, e ele já disse em entrevista que sua sorte só mudou graças à confiança de Taylor em seu trabalho. E parece que a sorte continuou, né? Porque depois desse disco ele esteve na produção do Reputation, Lover, Folklore, Evermore e no Fearless, a nova versão. Só um adendo, tirando o Reputation de 2017, os outros 4 foram lançados em 2019, 20 e 2021, sendo Folklore e Evermore lançados no mesmo ano. Ao mesmo tempo, ele trabalhava no disco da Lana, das meninas do The Chicks, Clairo. Parece que ele não para nunca. E isso levanta uma outra questão. Será que essa pressão de trabalhar com grandes nomes e muita coisa ao mesmo tempo não acaba gerando um conflito? Mas sobre Taylor, à primeira vista, ela pode passar a impressão de uma cantora pop com músicas comerciais colocada na vitrine como um objeto para lucrar. E talvez tenha sido assim por alguns anos. Mas desde o Reputation, sua sonoridade vem sendo mesclada mais com o indie. Ela iniciou uma fase em sua carreira onde caminha por uma estética sombria e uma sonoridade não mais tão apelativa à música comercial. No Folklore, levou nomes da cena indie como Bon Iver e Aaron Dessner do The National para o disco. E no Evermore tem os mesmos 2 nomes, além das meninas da Haim. Não diria que Taylor hoje é uma cantora indie, mas que sair do pop comercial que estava acostumada a fazer lhe deu um certo amadurecimento. Já a Lana sempre teve essa estética sombria, né? Talvez foi no Norman Fucking Rockwell, álbum um pouco mais distante da melancolia sonora que conhecemos bem, que ela criou um de seus melhores trabalhos. E pela primeira vez, Jack colaborou com Lana, de uma forma minimalista, usando piano, sintetizadores e a versatilidade da voz dela. A simplicidade continuou presente também no Chemtrails Over the Country Club. Seus trabalhos mais recentes usam um estilo narrativo onde o menos é mais. Se existe uma resposta para aquela pergunta do começo sobre o que as cantoras têm em comum, talvez a melhor seja que a sonoridade entre elas se combinam. Um som indie com pitadas de pop, instrumentos similares dentro de músicas diferentes e o trabalho com o mesmo produtor. E foi isso que levou admiradores e críticos do trabalho do Jack a falarem que suas produções têm a mesma roupagem sonora e que ele impõe seu som, apagando a identidade das cantoras que trabalham com ele, como se suas canções não soassem mais tão impressionantes, tendo virado uma fórmula de sucesso com grandes refrões, guitarras, sintetizadores dos anos 80 e arranjos de cordas. Mas não é bem assim. Não é como se St. Vincent ou Lorde apenas cantassem as músicas dele. Isso só tiraria o mérito delas. Dizer que ele impõe sua identidade seria o mesmo que dizer que as artistas não têm controle sobre suas obras. Elas têm as ideias para uma música ou um álbum, levam para o produtor, que tem suas características de produção, e ambos trabalham juntos. Na produção do melodrama, por exemplo, os 2 pensaram no álbum. 2 pessoas com inspirações e sonoridades diferentes. Querendo ou não, uma parte do disco mostra as características dele, mesmo sendo um disco ultra pessoal da Lorde. Vale lembrar que na época o álbum foi aclamado e era uma novidade. Mas o grande problema de lançar um ótimo disco é pensar no próximo que, se não for inovador e tão bom quanto, não é suficiente. Talvez seja o que tenha acontecido com a recepção do Solar Power. Os fãs e a crítica vão estar sempre à espera de uma coisa diferente a cada álbum. E essa expectativa gera as críticas em cima do Jack, o que acaba respingando nas artistas. A gente sabe que com o tempo, o que um dia foi novidade já não é mais. Mas será que abusar da sua fórmula com a mesma sonoridade e não apostar em outros instrumentos seja mesmo o problema? Ou será que essa sonoridade é o que as cantoras querem e não a intervenção dele? É bem possível que se elas estivessem trabalhando com outro produtor, continuariam alinhadas sonoramente.
fazendo, independente dele, porque esse é o estilo delas e o que elas querem. Pensar que tudo a intervenção dele é menosprezar a opinião das cantoras e o gosto delas. Então, se música é uma forma de expressão, qual seria mesmo o problema na forma como cada uma tem se expressado? O que parece quase certeza é a contínua presença do Jack em cada vez mais trabalhos que virão, desses ou de outros nomes. Bom, talento e vontade é o que não faltam para ele, né? Pra gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indie com a sua própria contribuição. A chave Pix do canal é minutoindie@gmail.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.